CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. A Adilane vai ler o Evangelho, fazer a prece e a gente vai dar continuidade ao estudo das obras do nosso Chico, o livro No Mundo Maior. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. O item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade, em toda a sua perfeita prática, e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar aos céus. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhe seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, Uma Rainha de França, 1863. Pedimos ajuda a Jesus, pedindo a Deus permissão para iniciar esse estudo. Pedimos aos guias espirituais, aos trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, a Dona Cidinha, a Dona Neuza. Peço ajuda a todos eles, a Dona Lurdinha. Peço ajuda a seu Francisco a entender esse livro, a entender as palavras que for lida. Peço entendimento para nós encarnados e para os desencarnados. Peço pelos ouvintes, mas eu peço em nome do amor,
peço permissão para Deus para iniciar o estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Então, tudo bem? Nós estamos no capítulo 6, Amparo Fraternal. Então, como começamos esse capítulo 6? Vamos só recordar. Foi um socorro feito, foi Calderaro e André Luiz socorreu uma senhora que estava hospitalizada, prestes a desencarnar. A senhora Cândida, não é isso? E ela tinha uma filha, Julieta. Viviam as duas, apenas ela era viúva, tinham outros 2 filhos, mas que não estavam com ela. E as duas se sustentavam trabalhando na costura. E a mãe ficou muito doente, precisou de recursos para socorrer a mãe, e a mãezinha, os recursos da costura eram insuficientes, e ela buscou recursos em boates, dançando. Era uma moça bonita, bela, e se expondo. Um rapaz chamado Paulinho a envolveu, e ele estava sempre com ela. Cândida fazia preces pela sua filha, né? Olha o valor da prece intercessória. E depois de uma conversa, numa visita que ela fez à mãe no hospital, ela saiu muito triste, muito chorosa, porque ela se perguntava: será que é digno o que eu estou fazendo? Enfim, e foi para casa, e a mãe queria visitar, queria conversar com o amigo dela. Ela apresentou Paulinho como um amigo, não é? E aqui que nós paramos, semana passada. Trata-se da história aí. Tudo bem até aí? Não foi isso mesmo? Bom, então nós estamos aqui na página 86. Achou aí, Edilene? Mais para frente, não. Achei, está aqui. Pode ler, Edilene. Calderaro interrompeu-se aí à esquerda. Calderaro, né? Rairo não. Interrompeu-se por alguns instantes, à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz, e acrescentou sereno: tem alguma coisa dando conta? Não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica? Avizinha-se da loucura, com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isto. Julieta, nas circunstâncias em que observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleurisia como antecâmara para tuberculose. Com facilidade será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizam por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Olha, isso tudo por causa do emocional de Julieta. Aqui numa página aqui atrás, na página anterior, 85, o Calderaro diz o seguinte, ó, no último parágrafo da página anterior, na 85. A mente desvairada
emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmos orgânico do emissor. Então, uma mente deseducada, desvarada, confusa, se você lança um dardo em alguém, primeiro a ser atingido é de onde sai o dardo. Por isso que ela está nesse estado doentio, que pode ter uma situação mais grave, até desenvolver uma pneumonia. O que é a pleura? Na pleurite que ele falou, é a membrana que envolve o pulmão. Cansei de ir para a água e dizer assim para me ouvir, até a pleura, aluno. Então, você inflama e ali poderia desenvolver uma pneumonia, é o que ele está dizendo, e tudo pelo estado emocional da menina. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária e preparação do espírito ilumina invariavelmente. Eu voltei um pouco. Último parágrafo, na página anterior, na 85, para mostrar por que ela estava doente, por que ela poderia causar tudo aquilo que a gente leu, que a Dilane leu. Eu só voltei, último parágrafo, um pedacinho. Achou? Está na meu página 85. No último parágrafo. Muito mais do que isto, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada, achou? Foi aí que eu li. Por quê? Ela não estava satisfeita com o que ela estava fazendo. Ela sabia que aquilo não era correto. Aquilo a atingia. Então estava ficando doente, muito doente. Continua lá, Dilane. Agora a gente vai lá para onde a gente parou. Lá em cima, na outra página. Chegado a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou. Achou? Vai lá, Dilane. Mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial, a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. O que ele está dizendo aí? A justiça divina jamais desconhece a compaixão. Então, está vendo a intenção dela. Só fica difícil ela atuar sobre nós quando a gente nega, quando há ódio, quando nega a divindade, quando há um ódio dentro do nosso coração. Aí o socorro divino é difícil. Não é o caso dela, da Julieta. Continua. Que tem que mudar, né? Ele fala assim, se nós mergulharmos no total eclipse do amor, com certeza são ajudados, mas se não...
Mas não é o caso dela. Vamos ler de novo. A justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial, a que nos arrasta o desespero. Foi uma queda que ela teve. E parcial. A eterna sabedoria examina o móvel das nossas ações. Qual foi o móvel das ações dela? Ajudar a mãezinha, que estava doente. E sempre que possível, pronto, nos reergue. Ela não estava com ódio, ela não fez aquilo por prazer. Ela estava ali, o recurso que ela tinha, que ela achou que era o melhor para ela. Foi uma escolha precipitada, errada, mas a intenção não foi se entregar aos prazeres da carne, e sim ajudar a mãezinha. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse. O que é um eclipse? O eclipse não deixa passar a luz, né? É o que tampa, é o que tapa. No total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos a absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então a gente só deixa de receber influências salvadoras quando estamos na descrença, quando estamos com ódio, aí eclipsando, como ele colocou, o amor. Tudo bem? Vai, Adilane. Então deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Está vendo? Aí, se a gente não tiver voltado para Deus, só o tempo. Só o tempo. Continua. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Olha só a intercessão da mãe. A oração intercessória da mãe. E olha que nem estava atingindo. Continua. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo. Mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vistas disto, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Olha aí, vamos ver o recurso que os espíritos têm, que a divindade tem para a menina, que sofre por várias situações, principalmente a dor moral, por ter se entregue a um tipo de trabalho que não deixava ela ter a consciência tranquila. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético de nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu. Então eles pegaram a menina, deram um passe nela, tirou uma substância escura do cérebro, mas ali deixou um pouquinho ainda. Aí o André Luiz pergunta, por que você não tirou tudo, né? Por que deixou um pouco? Vai, Adilane. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas
que costuma praticar. Olha que beleza de ensinamento. E às vezes a gente escuta isso do guia. Para de dar fluido, porque a pessoa não pode ficar boa não. Se ela ficar curada, ela não volta mais aqui. Olha, tirou a substância escura, mas não tirou tudo. Por quê? Ela tinha que continuar enferma. Para não ir para a noitada. Que bonitinho, né? Se ela ficasse boa, ela ia para a noitada. Não, eu tenho ordem de deixar ela um pouco doente ainda. Vamos tirar um pouco disso, de modo que ela continue acamada. Interessante, né? Às vezes, a doença é a cura de outro mal, de um mal maior. É necessário a doença para se evitar um mal maior. Como age a lei de Deus sobre nós, né? Como age. Continua. Em breve, horas será conduzida, junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Então ela ia dormir. Quem é Paulino? Paulinho era o homem que estava com ela, o amigo dela. Eles vão levá-lo junto a Cipriana, a mãezinha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Compreendi tudo e mais uma vez admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2 horas, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Aí é fora mesmo. É fora? É. Esta fora do mirrado invólucro material é fora. Tá. Repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. Está entendendo? Vocês estão entendendo? A menina saiu do corpo, a filha de Cândida. Quando eles foram no hospital visitar Cândida, ela estava deitada no colo da mãe. E a mãe afagando a testa dela. Ela em espírito. A doente gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou o Calderaro esclarecendo. É Paulinho que vem ouvir-nos. Espera aí, eu vou ter que ler isso aqui de novo. Deixa eu dar uma lidinha aqui, porque eu fiz uma observação equivocada. Olha só, eu vou voltar um pouco para eu compreender. Ó, tenho instruções, vou voltar lá na página anterior. Tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas, será conduzida junto de Paulinho, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial pelo sono. Compreendi tudo, e mais uma vez admirei a ordem imanente da esfera do espírito.
Em seguida, conduziu-me Calderar ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2h, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida. Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. Então era Cândida que estava fora do corpo, a mãezinha de Julieta, no colo de Cipriana, aquele espírito que muito sabia amar. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações, tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente quando 2 irmãos de nosso plano penetraram o quarto conduzindo Julieta e um cavalheiro que identifiquei por intuição. Confirmou Calderar esclarecendo: é Paulinho que vem ouvir-nos. Paulinho era Amigo. Ele era preso a uma joia lá, né? Está aqui escrito aqui atrás. Não, vamos lá. O Paulinho era quem, na verdade, explorava a menina Julieta. É a mãe Tá? também. Que foi apresentado um dia a mãe de Julieta como um amigo. Cândida, mãe de Julieta, durante a madrugada, eram 2h da manhã, estava desperta, lúcida num plano espiritual, porque era uma alma bondosa. Estava no colo do outro espírito, de irmã Cipriana. E eles viram entrar no quarto a filha Julieta com o amigo Paulinho, que no fundo a explorava, entendeu? Esse é o Paulinho. Aí ele continua aqui, ó, diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplavam-nos a todos, sob forte admiração, relevando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulinho, falo-te em nome da divina justiça, que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouças com os ouvidos da razão. Escuta, não supões Julieta digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos teus sublimes dons? Não partires o ingrato labor dos nossos irmãos menos esclarecidos, que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento crescente sob os cuidados maternos, e encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre, por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida
atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre, porque te furtas a responsabilidade santificante. Nesse momento, Paulinho, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram clarear para nós. Continua. Não hesitaria quanto ao casamento. Ponderava, raciocinando, todavia encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera-a num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidavam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem no clube noturno. Encontrara sem lar. Aí vocês vejam, a irmã Cipriana conversou com Paulinho, conversou com ele, mostrando a ele a seriedade da vida, para que ele não explorasse a moça. Por que ele não casava com ela? Por que ele não dava o braço forte, trabalhador para ela? Não estava vendo a mãezinha ali? Então os espíritos unindo as pessoas, olha. E ele pensou, ele não retrucou, eles estavam em lágrimas. Eles se ajoelharam diante de Cipriana e diante de Cândida, quando viram a elevação das duas, a vibração de amor que as duas possuíam. Aí ele retrucou, com o pensamento: poxa, mas eu conheci ela numa casa noturna, ela estava com pessoas menos dignas, eu poderia até casar com ela, mas dessa maneira, foi o que ele ponderou. Olha como as nossas atitudes, a nossa vida, os nossos atos repercutem aos olhos alheios. Foi isso que aconteceu. Bem entendido? Alguma pergunta? Aí elas escutem, Cipriana ouviu o pensamento dele e tornou firme com ele, mas continuou falando. Vai. A irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tornou firme após ligeira pausa. Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundo as intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha delicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa.
Julieta vivia humilhações, tentando ganhar o remédio necessário. A mãezinha enferma. Como absorver a ti mesmo e condená-la? Com que direito chasqueaste a responsabilidade de uma jovem que visava tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano? Será culpado o lírio que adereça um cadáver? Paulinho, sacode a consciência atormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva-a da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheios sacrifícios. Não te cause, moça, a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulinho. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhe a paz, restitui-lhe o bem-estar pelo muito que se mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Que bonitinho. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará ao teu lado por todo e sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiu raios de safarina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplou-a reconhecido e declarou: recebo a vossa palavra como se fora da minha mãe celestial. Fazei de mim o que vos aprouver, estou pronto. Cipriana depositou Cândido no invólucro físico afetuosamente e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulinho foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se de Paulinho, visivelmente comovido. Que belo é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos lacrimosos, quase na mesma posição,
de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre a sua cabeça. A agonizante comentou comovidamente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo, à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulinho, que não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, confortando-a. Dona Cândida, disse antecioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro em poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por impedir nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. Agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se, enquanto Paulinho colocava o rosto aos seus cabelos prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos num gesto simbólico, osculando-as enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos brilhos refulgentes da eternidade. Que bonito, né? Lindo. Que bonito. Olha o que o amor de quem tem valores morais, espirituais, exerce sobre outras pessoas. E aí vimos um caso belo de amor. E a mãe encerra a sua vida aqui na terra com tranquilidade, sabendo que a filha estaria bem, amparada por Paulinho. Ficou bem claro, né? Estou sentindo falta das duas amigas e do nosso irmão. Elas vão chegar daqui a pouco, que elas chegam mais tarde. Alguma pergunta? Alguma colocação? As duas Amaral. Pode fazer a prece, Edilane. Não, você pode fazer. Nós te agradecemos, Jesus, como agradecemos a Deus acima de tudo, por esses momentos de estudos em nossa casa de amor. Agradecemos ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ao André Luiz, pela inspiração da obra que trouxeram para nós. Agradecemos ao Altivo e a todos os espíritos guias aqui presentes, que nos sustentaram nesses momentos de enlevo que o estudo nos proporciona. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por encerrados os estudos da noite de hoje em torno do livro No Mundo Maior.
Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.